Sejamos sinceros, quando alguém nos decepciona profundamente, a nossa atitude primeira é a de perdoar essa pessoa? Muitas das vezes não, pois a dor que nós sentimos é tão grande que nós desejamos apenas fazer com que essa pessoa sinta a mesma dor que sentimos, desejamos pagar na mesma moeda. Mas eu te digo, o perdão é necessário. Mas se por natureza nossa, por instinto, já é tão difícil perdoar, isso se tornará ainda mais difícil se a nossa compreensão sobre o perdão for distorcida. Por isso que neste vídeo nós vamos conversar sobre 5 pontos que nos ajudarão a entender o sentido real do perdão e te ajudará ainda a perdoar. O primeiro ponto é o seguinte: perdoar não é esquecer. Tem se tornado quase um ditado popular a seguinte frase: eu perdoei, mas não esqueci. E muitas pessoas se martirizam, sofrem muito por não conseguirem se esquecerem do motivo de estarem sentindo tamanha dor. Como se tivéssemos o controle do que nós podemos nos lembrar e do que nós podemos nos esquecer. Se assim fosse, as provas em nosso tempo de escola seriam as coisas mais fáceis do mundo. Mas não. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que nos causam emoções tão fortes que se tornam praticamente impossíveis de serem esquecidas. Mas eu te digo, se você ainda se lembra do fato causador da sua dor, isso não é um motivo para não perdoar. Perdão não é sentimento, é atitude. Muitas pessoas não conseguem perdoar por terem algum sentimento negativo em relação à pessoa que lhe causou a sua dor. Porém, o perdão, na verdade, está mais ligado às nossas atitudes do que com os nossos sentimentos. Veja bem, nós não conseguimos controlar o que sentimos, mas conseguimos controlar o que fazemos com aquilo que nós sentimos. Você não pode se tornar extremamente alegre ou extremamente triste do nada, no estralar de dedos, pois os nossos sentimentos são causados por fatores além de nós mesmos. Mas então, qual é a atitude de perdoar? A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de atitudes de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Nossa atitude de perdão é a de não agir como um juiz, punindo e condenando o outro insistentemente pelo erro. Como a palavra nos diz, nós devemos nos revestir de compaixão, de misericórdia, pois é essa atitude que Deus tem conosco, mesmo sem merecermos. Muitas pessoas dizem que perdoaram, mas na verdade elas apenas ficam guardando e colecionando fatos contra o outro dentro de um baú. E quando alguma discussão acontece, abrem esse baú e começam a jogar os erros passados na cara do outro, querendo fazer com que aquela pessoa sinta de novo aquela dor. Isso não é perdão. A nossa atitude, ao contrário, deve ser a de desejar e até mesmo buscar o bem para o outro, rezar por aqueles que nos feriram. O pagar na mesma moeda não tem espaço no perdão. Mas você me diz: Diego, o que aconteceu foi tão grave que eu não consigo mais ter o mesmo convívio com tal pessoa. E aqui entra o terceiro ponto da nossa reflexão. Atitudes têm consequências. Algumas coisas que acontecem fazem com que o convívio com aquela pessoa não seja mais do mesmo modo. E isso é natural. Perdoar não é fingir que nada aconteceu e seguir a vida do mesmo modo que era antes. Nós sabemos que a confiança, quando quebrada, leva-se muito tempo para ser restaurada, se restaurada. Às vezes, o distanciamento da pessoa, a perca da amizade, infelizmente, se tornam a única saída. E isso não é punir o outro, é aceitar que a gravidade do fato ocorrido o impede de manter o relacionamento do mesmo modo que era antes. Mas nos lembremos do que a palavra nos diz: suportai-vos e tende compaixão um para com os outros. Você pode perdoar, mesmo que a pessoa que te magoou não peça perdão ou não se arrependa. A falta de perdão cria raízes em nosso coração.
e tudo que tem raízes sempre cresce novamente e gera frutos. E o fruto da falta de perdão é a mágoa, é o ressentimento, é a perturbação em seu coração que só você sabe que está sentindo, ao qual acaba por despejar muitas vezes na vida das outras pessoas que convivem com você. Quando o outro não reconhece seu erro, pode surgir a ira e a revolta dentro de nós. E alimentar esses sentimentos só fazem mal para nós mesmos. Muitas pessoas adoecem fisicamente e psicologicamente por terem esse ressentimento dentro de seus corações. Liberte-se. Seu coração é um solo sagrado. Não permita que seja o mau espírito a semear e cultivar as sementes da discórdia dentro de ti, mas sim permita que seja Cristo a semear e cultivar as sementes do amor em seu coração, fazendo com que elas se tornem atitudes concretas. E lembre-se, nós também erramos e precisamos do perdão. A palavra nos diz: como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Muitas das vezes, somos nós que necessitamos ser perdoados, pois não somos perfeitos. Cometemos muitos erros em nossas relações e decepcionamos as pessoas que amamos. Então, busque se reconciliar com seu irmão enquanto há tempo. A palavra também nos diz para sermos humildes, e pedir perdão e perdoar fazem parte dessa humildade. E não se esqueçam, perdoem a si mesmos. Carregar o fardo da culpa dentro de si é terrível. Precisamos aceitar que muitas das vezes somos injustos em nossas relações. Então, perdoe-se. Aceite que você também não é perfeito. E busque cada vez mais ser o melhor de si mesmo para o outro. E se mesmo sabendo de tudo isso, eu não desejar perdoar, precisamos ter fé, pois para Deus nada é impossível. Peça para o Senhor mover o desejo do seu coração para o perdão. Deseje desejar perdoar. Isso já é um grande passo. Perdoar é uma atitude divina. Você quer sentir a presença de Deus em seu cotidiano? Permita que o perdão faça parte da sua vida. E lembrando, pessoal, se tudo que temos partilhado aqui no canal tem te ajudado na sua experiência de ver e encontrar a Deus na sua vida cotidiana, deixa o seu like para incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Ativa o sininho, se não for inscrito, se inscreve e vamos fazer parte aqui do canal. Também deixe aí nos comentários o que você mais gostou desse vídeo e o que você quer ver nos próximos. Tamo junto!